Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, você é essa pessoa. Seja essa pessoa. Seja essa pessoa, grande e forte. Começa internamente, com pensamentos de uma pessoa grande, forte, com palavras de quem é grande e de quem é forte, de quem crê em Deus e confia no Senhor. De quem é um cristão verdadeiro, confiante, otimista, perseverante. Em Gálatas 4,19 diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. De novo, até que Cristo seja formado em vocês. Ser cristão não é frequentar uma igreja. Ser cristão não é simplesmente cumprir com os rituais de uma igreja. Ser cristão não é ter uma Bíblia, não é dizer que é cristão. Ser cristão é um estilo de vida. Outro dia eu estava almoçando numa comemoração, numa festa, e alguém me disse assim: Tenir, bebe? Você não bebe, caramba? Eu falei: não bebo nada não. Não bebo não. E a pessoa já estava embriagada. Por quê? Você é evangélico? Eu falei: sou evangélico. Ah, mas eu também sou. E saiu para lá tropeçando nas pernas. Tá bom. Tá vendo? Tá vendo? Um diz que é evangélico, o outro também diz que é evangélico. Tá, mas quem é cristão de verdade? Qual é o estilo de vida? Qual é o estilo de vida de um cristão? De um homem que tem Cristo dentro do seu coração? Qual deles? O Jesus embriagado, bêbado, tropeçando nas pernas, com voz embargada, olho vermelho, incomodando as pessoas, fazendo piada sem graça? Ou Jesus é aquele outro? Não sou melhor que ninguém, mas se Cristo habita em mim, quem sou eu? Outro dia, duas pessoas se sentaram na porta da igreja no horário do seu almoço. Tudo bem? Se protegendo ali da chuva, embaixo da marquise da igreja, do toldo da porta, fumando seu cigarro. Termina de fumar, joga a bituca bem na porta da igreja. A outra termina de fumar, e aí vai reparar, tem bituca aqui, bituca ali, bituca no jardim, bituca... Ora, eu não sei quem são essas pessoas, mas se uma delas, bastava uma, se uma delas for uma cristã, se Jesus Cristo habitar nesse coração de verdade, inteiro, adulto, Jesus adulto, não Jesus menino, será que ela faria isso? Quer fumar, fuma. Quer beber, bebe. Cada um, cada um. A vida é sua. Mas o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Ou melhor, o que Jesus faz se ele está habitando de verdade no seu coração? Se eu sou um cristão de verdade, se Jesus habita em mim, se o Senhor já está formado em mim, qual é o meu comportamento nesses exemplos e em todos os outros exemplos da vida? Porque ser cristão é um estilo de vida superior. Jesus não veio a essa terra para imitar ninguém, mas para ser imitado. Jesus não veio aqui com a intenção, sabe, à medida que ele foi amadurecendo, se tornou um jovem, ele não começou a pensar se ele queria trabalhar nessa empresa ou naquela empresa, ele nunca pensou uma coisa ou outra coisa, em bens materiais, em instituições. Jesus nunca pensou nessas coisas. Jesus só olhava para as pessoas. A vida dele era olhar e fazer o bem para as pessoas. Aí ele disse assim, lá em Mateus 28, portanto vão e façam discípulos. Aí ele disse assim em João 4, versículo 12,
Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu creio no Senhor Jesus, mas quais obras eu tenho realizado? As obras que ele realizava? Eu sou um imitador das pessoas ou as pessoas me imitam? Eu dou um bom exemplo ou não? Até que Cristo seja formado em vocês. Jesus está aqui? Sim e não. Eu perguntava à igreja, gente, Jesus está aqui? A resposta é sim e não. Alguém entra na igreja aqui e pede para Jesus impor a mão sobre a cabeça dele e recebe uma oração, ou pede para o homem que está no altar? Alguém entra na igreja e pede para Jesus, para o Espírito Santo ungir a sua cabeça com óleo, ou para o homem que está ali? Então que esse homem, sou eu, os obreiros e tantos outros, representemos Jesus, porque ele disse, eu estou indo para o Pai. As pessoas vão procurar vocês. As pessoas vão atrás de vocês, porque se elas enxergarem eu em vocês, elas virão. Estou sentindo dores de parto até que Cristo esteja formado em vocês. Se Cristo estiver formado em nós, as pessoas nos procurarão para receber a bênção dele, de Cristo, por nosso intermédio, para receber a sabedoria dele, de Cristo, por nosso intermédio. A sabedoria de Cristo vai ser vista na nossa boca e nas nossas atitudes. O estilo de vida cristão vai ser visto em nós e no nosso estilo de vida. Não é falar que é cristão, é ser. O Jesus que habita em você é um menino? É o menino Jesus? É o bebê Jesus que a mãe levava de um lado para o outro? Ou é o Jesus adulto que faz o que quer, vai aonde quer, ensina, orienta? Você acha que Jesus se aproximou de Pedro pensando assim, vou ficar perto desse homem aqui, porque eu tenho muito a aprender com ele? Era Jesus que aprendia com Pedro? Ou era Pedro que aprendia com Jesus? Vou fazer amizade aqui com Pedro, Tiago e João, porque esses três nomes são celebridades, são importantes, e eu vou ganhar muito se andar com eles. Ou era o contrário? Jesus não desceu do céu num cavalo branco. Não foi uma luz, uma carruagem de fogo que desceu naquele dia. Ele nasceu como eu e você, de uma mulher. Talvez nós nascemos melhor do que ele. A nossa condição deve ter sido melhor do que a dele na infância. Ele veio de onde nós viemos, ele veio de baixo. E quando assumiu o controle da sua vida, adulto que era, aí ele começou a viver um estilo de vida procurado, desejado por tantas pessoas. Quantas pessoas estavam segregadas e separadas da igreja, condenadas. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Que estava há 12 anos sofrendo de hemorragia e que foi até Jesus e não teve coragem de tocar em Jesus porque ela não podia? Porque a doutrina da igreja, o ensinamento daquela época dizia que ela não podia. Ela foi até Jesus pelas costas, porque dizia, se eu tão somente tocar em seu manto, na orla dos seus vestidos eu serei curada. Por que tocar em seu manto? Porque ela sabia que não podia tocar nele, tocou no manto dele, ele virou para trás e disse, quem me tocou? Os discípulos falaram, nossa Senhor, está todo mundo tocando no Senhor, vês a multidão aglomerada ao redor do Senhor, ainda pergunta quem me tocou? Não, alguém me tocou diferente, porque alguém tirou poder de mim saiu virtude. Vamos lá, gente, quem me tocou? Qual foi você? Qual de vocês? E ela veio, ajoelhou-se, tremendo de medo. Por que estava com medo? Ah, se não fosse Jesus, o que seria daquela mulher? O que seria daquele homem, o endemoniado de Gadareno? Se não fosse Jesus, o que seria daquele homem? Se não fosse Jesus, o que seria daquele paralítico que estava no tanque de Betesda lá há 38 anos? Se não fosse Jesus, o que seria daquela mulher que estava dentro do templo certo sábado, encurvada e foi liberta por ele? Aquele da mão mirrada, o cego do tanque de Siloé, o cego de Jericó. Esses homens, essas pessoas foram rejeitadas pelos sacerdotes, pelos religiosos,
pela própria igreja, mas não por Jesus. Se Jesus habitar em nós, as mulheres com fluxo de sangue têm esperança para elas, têm esperança para os endemoniados de Gadareno, têm esperança para os paralíticos dos tanques de Betesda, têm esperança para os cegos de Jericó, os de hoje. Mas se Jesus habitar em nós, seja um cristão verdadeiro, viva a vida de Jesus, que Jesus viva em você. Não um menino que é carregado de um lado para o outro, onde os pais é que decidem, mas o Jesus adulto. Viva o exemplo de Jesus. Viva o estilo de vida dele. As pessoas que fumaram na porta da igreja, jogaram bituca de cigarro na porta da igreja, mais de uma vez. Se uma delas fosse uma cristã, se Jesus morasse dentro do coração, bastava de uma delas, ela não tinha deixado isso acontecer. Ela não tinha deixado isso acontecer. Vamos lá. Viva o estilo de vida cristão. Nós não somos melhores que essas pessoas que eu falei, mas Cristo habita em nós. Em nome de Jesus, todas essas pessoas precisam de Cristo. E Cristo não se manifesta por intermédio de um anjo ou de uma luz forte que vem brilhando do céu, por intermédio da gente. Assim brilha a luz de vocês, diz a Bíblia. Com a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por mais esse dia. O mês está avançando, correndo rápido, e eu estou aqui falando de um estilo de vida cristão bom, perfeito e exemplar. Que cada um entenda que não tem que ficar imitando ninguém, não tem que ficar mendigando o amor de ninguém, a atenção de ninguém, porque ele tem a fonte, porque o próprio Cristo habita dentro dele, habita dentro dela. As pessoas é que vão procurar, ela não vai procurar as pessoas. As pessoas é que virão atrás de ajuda, ela não vai atrás de ajuda, porque o próprio Cristo habita dentro dela. Faça morada, Senhor. O Cristo adulto, o Cristo todo-poderoso, o Senhor dos senhores. Faça morada dentro dessas pessoas. Habita dentro delas. E que nós venhamos andar por aí, por essas ruas de cabeça erguida, abençoando, libertando e fazendo as obras de Jesus e ainda obras maiores do que as que ele fez. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Graça e paz.